Olá, pessoal, tudo bem? Continuando a falar aqui de campo elétrico e potencial elétrico, a gente vai analisar hoje uma situação específica, que é de um condutor em equilíbrio eletrostático. Mais especificamente, que a gente vai analisar um pouquinho depois da introdução, é o do caso de um condutor esférico, que vai aparecer aí sempre na física, quando a gente fala de campo elétrico, né, nos exercícios, sempre vai estar presente. E mais para frente a gente vai adiantar um conceito, que é o conceito de capacitância eletrostática, que é útil para a gente agora, mas que vai aparecer bastante quando a gente for falar de circuito elétrico, que é um dos assuntos aí mais discutidos na física de eletricidade. Ok? Para isso a gente tem que relembrar alguns pontos. Quando eu tenho um condutor elétrico e eu eletrizo ele de alguma forma, então eu coloquei essa carga menos Q nele de alguma forma, seja eletrização lá por atrito, contato, indução, coloquei a carga nele. O que acontece com essa carga? Lembrando, se fosse um isolante e eu colocasse a carga aqui toda numa região, a carga provavelmente ficaria ali. Por quê? Porque no isolante, as cargas não têm liberdade, facilidade de se movimentar pelo material. Mas como é um condutor, o que vai acontecer? Essas cargas, tendo liberdade de se movimentar com o material, elas vão ficar o mais distante possível umas das outras. Então, essa situação que eu chamo de equilíbrio eletrostático vai ser quando as cargas em excesso se distribuírem uniformemente pela superfície do nosso material condutor. Então, elas vão se acomodar ali, elas não vão ficar mais se movimentando depois que elas se espalharem, e ali você vai estar numa situação de equilíbrio, certo? É diferente, por exemplo, quando eu pego um condutor, que pode ser um fio elétrico aqui no caso, e as cargas estão se movimentando por algum motivo. O que a gente vai definir como corrente elétrica em breve, que são cargas se movimentando num condutor, né, não configura uma situação de equilíbrio, porque as cargas estão se movimentando, então não é algo eletrostático, é eletrodinâmico, ok? Então os resultados para cada caso são diferentes. Hoje a gente vai ficar com o de equilíbrio eletrostático, certo? Bom, um dos resultados aqui, alguns dos resultados que são interessantes para a gente, que esse condutor equilíbrio eletrostático vai fornecer campos elétricos e potenciais que vão ser bem diferentes no seu interior e do lado de fora, certo? Eles vão, em muitas vezes, se comparar com o campo elétrico e o potencial elétrico gerados por uma carga pontiforme. Mas como é uma esfera, algumas diferenças vão aparecer. A gente não pode considerar a esfera toda como um ponto, né? Mas como algo extenso. O primeiro resultado é o seguinte: o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio é zero. Em qualquer condutor, tá, gente? Não é só para o esférico. Eu estou colocando esférico aqui porque a gente vai trabalhar outros resultados. Mas qualquer condutor em equilíbrio eletrostático tem um campo elétrico no seu interior que é zero, é nulo. Então, se aparecer aí exercícios, situações que você tem que calcular o campo elétrico dentro do condutor, vai ser zero, certo? Cuidado com as pegadinhas aí. E o potencial elétrico dentro de um condutor, ele vai ter um valor que não é zero, mas que é constante. Então, se você pega aqui no meio do condutor, ou um ponto aqui que vai se aproximando de sua superfície, todos os pontos têm o mesmo valor de potencial. Ah, mas qual é esse valor? Bom, o valor vai ser igual ao da superfície. Então, da superfície para dentro, qualquer ponto que você analisar vai ter o mesmo valor de potencial, certo? E a gente vai saber como calcular o valor do potencial na superfície em breve, ok? Para isso, a gente precisa colocar aqui uma situação um pouco mais elaborada, que vai contar aqui com informações como o raio da esfera. Essa é uma informação que pode ser relevante para a gente. Se eu pegar um ponto fora aqui da esfera, né, e quiser analisar, por exemplo, qual é o campo elétrico que essa esfera, toda essa carga da esfera gera nesse ponto? Até agora, o procedimento que a gente deveria fazer é o seguinte: olha, eu vou pegar aqui uma carga e calcular o campo elétrico nesse ponto. Vou pegar essa e vou calcular o campo elétrico que ela gera nesse ponto. Vou fazer isso para todas as cargas. Depois que eu tiver vários vetores campo elétrico, eu vou somar eles vetorialmente e achar o campo elétrico resultante. Isso é possível de ser feito? Quase nunca vai ser. Porque aqui eu representei algumas cargas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 cargas aqui, né? Eu acho. E faria 10 vetores campo elétrico e somaria os 10 para achar o resultante. Já me daria muito trabalho. Só que quando eu falo em carga elétrica, muitas vezes o número de cargas é absurdamente grande. Eu estou falando de trilhões ou números ainda maiores. Então, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir fazer isso para cada elétron.
mas eu tenho, felizmente para esse caso, resultados que vão me possibilitar calcular o campo elétrico de uma vez só. Isso que vai ser interessante. Então a gente vai prestar atenção aí para poder ir acompanhando isso, ok? Bom, informações. Dentro do condutor, o potencial é igual ao da superfície. Como eu calculo o potencial na superfície de uma esfera carregada? Olha, vocês já viram essa equação em algum lugar, né? V é igual a K0, que é a nossa constante eletrostática, Q, que é a carga da esfera. Aqui, quando eu falo carga, eu estou falando da carga total que tem nela, e R, que é o raio. Então, se eu quero calcular o potencial na superfície da esfera, que é igual a qualquer ponto dentro da esfera, como eu faço? Kq sobre R, né? Porque a distância que eu utilizo é o da superfície. Certo? É como se toda a carga tivesse aqui nesse ponto central e eu estivesse calculando aqui em um ponto da superfície. E o campo elétrico? Zero. Como já falei, o campo elétrico dentro do condutor é zero. Se eu quiser calcular o campo elétrico potencial agora num ponto externo a essa esfera, como eu faço? Eu utilizo a mesma relação que a gente conhece. Ó, V é igual a K, Q sobre D. D é a distância do centro da esfera até o ponto que eu quero analisar. Nesse caso aqui, ó, D seria essa distância aqui. Só tomem cuidado, porque muitas vezes o exercício pode te oferecer, por exemplo, ele te dá o raio mais uma distância que vai da superfície da esfera até o ponto. A distância que você tem que achar é a distância total do centro ao ponto, certo? Do lado de fora da esfera. Se já te der essa distância, ok. Se te der o raio mais a distância da superfície até aqui, você soma as duas, certo? E o campo elétrico? O campo elétrico você vai calcular da mesma forma. Kq sobre D ao quadrado. Lembrando de novo que a distância é do centro da esfera até o ponto que você está analisando. Então, essas equações aqui, elas são exatamente as mesmas, né, de uma carga pontiforme. A gente pode utilizá-las para a esfera, se a gente estiver falando do lado de fora da esfera. E se a gente estiver exatamente em sua superfície? Bom, o potencial na superfície a gente já discutiu, porque é o mesmo dos pontos dentro da esfera, é kq sobre uma distância, que nesse caso aqui é o raio da esfera, não é a distância do centro até um ponto, por exemplo, é até o raio, porque na superfície o potencial é o mesmo que em qualquer ponto interno. E o campo elétrico? O campo elétrico ele vai ser uma média, digamos assim, do campo elétrico dentro com o campo elétrico logo depois da superfície. Se a gente pegasse o campo elétrico aqui muito próximo da superfície, do lado de fora, mas do lado de fora que tem campo elétrico, a gente calcularia como? Kq sobre D ao quadrado. Só que sendo do lado de fora muito perto da superfície, essa distância é praticamente o raio. Então seria Kq sobre R ao quadrado, pertinho da superfície, do lado de fora. E dentro? Zero, porque o campo elétrico é nulo dentro de um condutor em equilíbrio eletrostático. E em cima, então, do meu condutor, seria a média, seria o Kq sobre R ao quadrado, né, porque a distância aqui é um pouquinho maior do que o raio da esfera, mais zero sobre 2. Então, na superfície da esfera, o campo elétrico é meio de K0 Q sobre R ao quadrado, certo? Essas equações vão nos dar gráficos que eu vou mostrar aqui agora, certo? Primeiro o de campo elétrico, depois o de potencial. Qual o campo elétrico no interior do condutor? Zero. Em qualquer ponto da sua superfície, meio de Kq sobre R ao quadrado. Em qualquer ponto externo ao condutor esférico, o campo elétrico vai ser Kq sobre D ao quadrado, né? Essa distância aqui é o raio, porque é em cima da superfície. Essa distância é D, porque é a distância total do centro do condutor até o ponto que a gente quer analisar. Então, como ficaria o gráfico? Olha, do ponto central, zero, até o raio, ou seja, até a superfície, o campo elétrico é zero. Tá vendo? Não tem aqui, não tem nem curva aqui, porque é zero. Chegou exatamente na superfície. Na superfície, o campo elétrico é esse pontinho aqui, que é meio de Kq sobre R ao quadrado. Ok? Logo depois da superfície da esfera, você começa a utilizar essa distância aqui. Como está ainda, logo depois ainda está perto do raio, vai ser um pouquinho maior aqui, né? Um pouquinho depois do raio R. E vai diminuindo, como a gente viu no gráfico de campo elétrico, por uma carga pontiforme, né? Você vai afastando da esfera, você vai tendo
um campo elétrico que vai diminuindo aqui, certo? Numa razão de constantes sobre D ao quadrado. Okay? Aqui está uma ilustração da esfera, se vocês quiserem prestem atenção aqui, olha. No centro da esfera, 0. Até a superfície da esfera, 0. Chegou na superfície, esse ponto aqui, meio de kq sobre r ao quadrado. Passou da superfície, vai diminuindo nessa relação. Ok? E o potencial? O potencial a gente tem o seguinte, dentro da esfera, o potencial é igual ao da superfície e tem um valor kq sobre r, tanto aqui quanto aqui na superfície, e afastando-se é igual ao da carga pontiforme, kq sobre d. Né? Então aqui é r porque eu estou falando do raio até a superfície, passou da superfície a distância do centro até o ponto que você está analisando. Então o gráfico aqui do campo elétrico era 0 aqui, né, no interior, mas do potencial não é 0, é constante igual a kq sobre r. Do centro da esfera até a sua superfície. Chegou na superfície, ele começa a descer em forma de hipérbole, como a gente discutiu em potencial elétrico de uma carga pontiforme, certo? Porque ele está variando, né, o potencial V vai estar variando proporcionalmente a uma constante, que é o caio D, né, sobre D. Isso aqui não é uma reta. Se vocês tiverem dúvida, procurem aqui os gráficos de hipérbole, que é algo proporcional a 1 sobre D. Então, os gráficos vão ficar aí com essa cara, certo? Então, aí, se vocês quiserem, parem um pouquinho o vídeo para dar uma olhada. Aqui são as situações interior do condutor, qualquer ponto exterior ao condutor e qualquer ponto em sua superfície. Então, aqui tem um resumo aqui do que a gente discutiu até agora. E agora, relacionado à quantidade de cargas, né, que vai ter em um condutor em equilíbrio eletrostático e tal, a gente vai falar de uma grandeza que chama capacitância, como o nome sugere, é a capacidade de um condutor de acumular cargas. Esse conceito ele já vai adiantar algo que a gente vai ver em circuito elétrico, que é o conceito de capacitor. Mas é bem próximo, mas vamos nos ater aqui. Se eu tiver uma quantidade de cargas colocadas numa esfera aqui, em equilíbrio eletrostático, né, essa quantidade de cargas está relacionada à capacitância, como se fosse o quanto esse condutor suporta de cargas, e do potencial que ele está submetido. Quanto maior a diferença de potencial que você vai colocando ali para jogar cargas nesse capacitor, maior o número de cargas. Quanto maior a capacitância, ou seja, quanto mais ele suporta armazenar cargas, maior o número de cargas que você vai conseguir ter ali também, certo? Então, se você isola dessa relação aqui a capacitância, você vai ter aqui, ó, a capacitância é igual a Q, quantidade de cargas, sobre o potencial. Tudo bem? Quando eu falo de capacitância, de Coulomb, que é a carga, sobre volt, que é o potencial, eu tenho uma unidade específica para ela, né, para a capacitância, que é o farad, que vai ser dado pela letra F, certo? Então, a capacitância e a quantidade de cargas vão ser informações relevantes quando a gente for falar de condutores em equilíbrio eletrostático, que é o nosso caso, certo? Além disso, outra informação que pode aparecer é o V, que é o potencial a qual o nosso condutor está submetido. Então, fica aí uma relação matemática que é igual a C sobre V para a gente utilizar. Bom, se eu pego aqui essa relação Q igual a C sobre V, ou C igual a Q sobre V, e estou falando da superfície do meu condutor, eu posso substituir esse potencial por essa relação aqui que a gente já discutiu, né? Qual que é o potencial gerado aqui na superfície de uma esfera carregada? Eu posso calcular por kq sobre r. Então, no lugar desse potencial aqui, eu coloco essa relação. Se eu faço isso, notem que tem um q em cima e um q embaixo. Eu posso cancelar esses q's e a cara da capacitância para um condutor esférico em equilíbrio eletrostático vai ser esse aqui. C é igual ao raio dessa esfera sobre K, que é uma constante. Que informações que a gente consegue tirar disso aqui? A informação é o seguinte, K não é constante por um meio? Então a capacitância dele depende do raio. Quanto maior for o raio da nossa esfera, maior a capacidade que ela vai ter de armazenar cargas. Então, se eu olho aqui para essa esfera grande e para essa esfera pequena aqui,
Como o raio dessa primeira é maior do que o dessa segunda, eu sei que a capacitância dessa primeira esfera é uma capacitância também o quê? Maior, certo? Bom, avançando aqui, eu vou falar para o caso de onde você pode ter mais de um condutor esférico, ok? Cada um deles vai ter o seu conjunto de informações, Q1, C1, V1, Q2, C2, V2, Q3, C3, V3. Se eu for, de alguma forma, colocá-los em contato, o que a gente já sabe lá da eletrização em contato? Que a carga total deles, que seria Q1 mais Q2 mais Q3, ela permanece constante. Se por nenhum motivo você colocar mais cargas no sistema, nem retirar as cargas do sistema, você tem essas três esferas, você pode encostar uma na outra e tal, elas podem até passar de uma para outra, mas a carga total das três vai permanecer constante e a gente consegue achar por essa relação. Tudo bem? Lembram disso? Então, se Q1 pode ser dado, né? Então vamos pegar para cada esfera. Carga da esfera 1 pode ser dado por C1, V1, da 2 e da 3 por seus respectivos valores. A gente consegue tirar algumas relações aí que podem aparecer. Vamos pegar esse caso aqui, que é um segundo caso, tá vendo? Onde os condutores são conectados. Quando eu conecto esses condutores, o que acontece? As cargas vão se distribuir entre eles. Lembra? Se eles forem idênticos, elas se distribuem uniformemente entre eles. Se não forem idênticos, uma for maior do que a outra, a quantidade de cargas em cada um pode ser diferente também. Então, por conta disso, eu vou chamar aqui nesse primeiro caso de Q1, Q2 e Q3, que tem os potenciais 1, 2 e 3. E nesse outro caso, eu vou chamar de Q'1, Q'2 e Q'3, que é a nova carga que vai estar neles depois deles terem entrado em contato por conta aqui desses conectores aqui. Ó. Coloquei aqui um condutor fazendo contato entre eles. Então, a carga mudou. A capacitância não muda porque depende da sua esfera, né? Depende dela, não depende do que está acontecendo fora. E a informação que é interessante é o seguinte, se eu encosto materiais condutores, o potencial a qual eles estão submetidos, que antes era V1, V2, V3, agora vão passar a ser os mesmos, certo? Por quê? Mas de onde você tirou isso? Lembra que se eu coloco uma carga num lugar que tem um potencial maior, ela tende a ir para o potencial menor, se for carga positiva, se for negativa ao contrário? Então, se eu coloco esferas em contato aqui, condutores em contato, e essas cargas em excesso de uma esfera estão no potencial maior do que da outra, elas vão para ele. Então, depois que elas entrarem em equilíbrio, além de ter dividido as cargas entre elas, né, de uma forma nova, o potencial de cada uma delas vai ser igual a V, certo? Vamos lá. Então, tendo em mente essa situação e que a soma das cargas é Q, tanto faz ser na situação 1, onde eu tenho Q1, Q2 e Q3, ou na situação 2, onde os meus Qs estão Q'1, Q'2, Q'3, porque eu não sei como está essa nova divisão, eu consigo fazer uma relação matemática que vai ser a seguinte. Esse Q é igual a esse Q aqui, porque é a mesma quantidade de carga total. Né? De um lado, eu posso deixar o meu Q com essa cara, aqui. E do outro, que é o Q'1, 2 e 3, eu posso substituir por C1 vezes V, C2 vezes V, C3 vezes V. Né? Porque lembra que no caso 2, que era depois do contato, o potencial de todos eles é igual. Certo? Se o potencial de todos eles é igual nesse caso, eu posso colocar em evidência que eu acho essa relação aqui. Então eu consigo achar o quê? Que o potencial elétrico, que é o mesmo para as três esferas depois que elas entram em contato, pode ser dado por Q1, Q2 e Q3, que era a carga de cada uma delas inicialmente, sobre a capacitância de 1 mais a de 2 mais a de 3. Então essa relação aqui pode aparecer, certo? Ela não é uma relação tão comum de aparecer, mas ela já caiu, por exemplo, no PISM. Então, como ela está no programa e já apareceu alguma vez, acho que vale a pena a gente mencionar. Ok? Bom, e para fechar, eu vou falar do efeito que a gente chama de efeito de blindagem eletrostática, que vem daqueles comentários iniciais de dentro de um condutor, o campo elétrico é zero e o potencial é constante, não é? Se o campo elétrico é zero, não vamos ter efeitos elétricos. Se o potencial é constante, também não. Né? Porque lembra, o que é importante para a gente é a diferença de potencial.
Se dentro de um condutor qualquer ponto tem o mesmo valor, não tem diferença de um ponto para o outro. Então, se eu coloco uma carga ali num ponto, não tem por que ela ir para o outro espontaneamente. Ela não vai para um potencial menor porque não tem potencial menor. Todos eles são iguais, né? Esse efeito que a gente vai chamar de blindagem eletrostática é o seguinte: quando você tiver um condutor, ele não precisa estar totalmente fechado, igual uma esfera totalmente fechada. Pode ser uma gaiola, por exemplo, que inclusive a gaiola tem um nome conhecido na física, que é o que a gente chama de gaiola de Faraday, para esse efeito. Se você tiver dentro de um condutor, os efeitos elétricos externos a ele não vão alcançar o seu interior. Então aqui, por exemplo, é um pêndulo elétrico, né? Por exemplo, um corpo carregado, positivo ou negativamente, que atrai um objeto neutro, por exemplo, por conta lá dos efeitos de atração e repulsão. Se eu coloco aqui uma gaiola, um condutor aqui, né, fechando esse pêndulo aqui dentro, os efeitos elétricos dessa carga externa não alcançam, né, o que estiver lá dentro. Ele fica blindado, fica isolado, né? De uma forma rápida, esse efeito pode ser observado, por exemplo, quando você quando fala assim, quando você estiver numa tempestade, um lugar seguro de se ficar é dentro de um carro. Por quê? Porque ele é um condutor, né? Ele vai fazer com que as cargas em excesso que porventura cheguem até ele fiquem na sua superfície externa. Então, se um raio atingir o carro ali, tiver uma sobrecarga elétrica, essas cargas elas vão ficar na superfície externa e não vão te alcançar lá dentro, né? Muitas vezes as pessoas confundem com, deve ser porque o pneu é um isolante. A questão é, se você estivesse dentro de um carro e fosse o pneu que te protegesse, ele só ia te proteger até um certo ponto. Uma descarga elétrica de um raio que é muito intensa, faria com que o pneu, mesmo sendo de borracha, conduzisse a eletricidade por um momento. Então você seria afetado, tudo seria afetado. Então o efeito que te protege ali é o de blindagem eletrostática, certo? Eu vou deixar na descrição aí do vídeo esses 2 outros vídeos aqui, que não são meus, mas que eu achei no YouTube e que falam sobre isso. A questão de você ser atingido por um carro estando... Atingido por um carro, não. Aí seria outro conteúdo, né? Atingido por um raio estando dentro de um carro ou dentro de um avião, ambos são condutores e vão funcionar como uma blindagem eletrostática, uma gaiola de Faraday, e o outro é de um experimento onde tem uma pessoa dentro de uma gaiola e eles fazem uma descarga elétrica passar pela gaiola, no caso vai ser pelo lado de fora. Eu acho que vale a pena dar uma conferida aí só por curiosidade para ilustrar o que a gente vem falando. Tudo bem, gente? Então espero aí que tenha ajudado a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E nos vemos aí na próxima aula. Valeu! Isso é tudo, pessoal.